Bom dia. Nós vamos iniciar hoje a leitura no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Nós concluímos ontem o Evangelho de Marcos. João Marcos, né, que é o nome dele. E agora do Lucas, que era um médico. Lucas não foi um dos 12. Lucas não andou com Jesus. Lucas era um médico e depois de Jesus morto, ressurreto, é que ele iniciou-se uma investigação, um estudo aprofundado e então escreveu este evangelho. Sabemos também que quando ele escreveu esse evangelho, ele foi enviado para alguma pessoa, acreditando que algum financiador, alguém que financiou os estudos, alguma coisa de Lucas, o Teófilo. Não sabemos mais a respeito. Muito bem, Evangelho de Lucas, capítulo 1. Tendo em vista que muitos já se empenharam em elaborar uma narrativa histórica sobre os eventos que se cumpriram entre nós, conforme nos transmitiram os que desde o princípio, foram testemunhas oculares dos fatos e servos dedicados à palavra. Eu pessoalmente investiguei tudo em minúcias, a partir da origem, e decidi escrever-te um relato ordenado, o excelentíssimo Teófilo. E isso para que tenhas plena certeza das verdades que a ti foram ministradas. Então ele está enviando para o Teófilo, ele falou, não, só para confirmar o que pregaram, o que ensinaram, as verdades que falaram com você. Ele inicia dizendo então que muitos já tinham empenhado em escrever, né, esse relato, essa narrativa, né, do que tinha acontecido, que tinha vivido em Israel. E ele entendeu fazer uma investigação apurada e conversou com cada um dos servos, ou seja, dos apóstolos de Jesus Cristo, os lugares. Ele fez uma investigação profunda e trouxe. Muito bem, aqui ele começa já dizendo. Na época de Herodes, rei da Judeia, havia um certo sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua esposa, também era uma das descendentes de Arão. Então, na época do rei Herodes, né, quando ele reinava na Judeia, tinha um dos sacerdotes, que o nome dele era Zacarias, né? E casado, a sua esposa também era da tribo de Levi, porque ela era descendente de Arão. Arão é aquele irmão de Moisés, que eram da tribo de Levi. Então, até a esposa dele. Então, está apresentando esse casal. Os dois andavam em justiça aos olhos de Deus e obedecia de forma irrepreensível a todos os mandamentos e doutrina do Senhor. Ou seja, era um casal realmente cristão, justos e obedientes à palavra de Deus. Contudo, eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Apesar de ser pessoas temente a Deus, homem justo, praticante da palavra de Deus, eles não tinham filhos.
já tinham uma certa idade, ou seja, que nós chamaríamos já de velhos, de idosos, e não tinham tido filhos. E não tinham filhos. Ela era estéril, ou seja, quando fala isso está mostrando exatamente a origem do problema, porque não era ele que não poderia ter filhos, sim ela que era estéril. Em certa ocasião, quando seu grupo estava de serviço, Zacarias ministrava como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio de acordo com a tradição do sacerdócio, para ter acesso ao altar do Santo dos Santos e ali oferecer a queima de incenso. Então, somente o sacerdote entrava no Santo dos Santos e quando ele estava de serviço, aquele ano, ele foi escolhido para estar orando, ministrando e oferecer a queima de ofício dentro do Santo dos Santos. Aquele lugar reservado que só entravam os sacerdotes. Eu tenho explicado muito isso. Ali, até na primeira parte, outros poderiam entrar. Mas no Santo dos Santos, somente o sacerdote. E assim mesmo, uma vez por ano. As vestes sacerdotais, ela era provida de pequenos sinos que ficavam ali na roupa do sacerdote e ele levava também, era preso com uma corda na cintura, porque ele entrava no Santo do Santo para queimar, oferecer incensos, está orando, oferecendo tanto sacrifício, tanto por ele como pelo povo. Mas se ele estivesse em pecado, lá mesmo, no Santo do Santo, lá dentro ele caía, ele morria ali dentro. Então, por qual a finalidade dos sinos? Porque enquanto os sinos estivessem tocando, fazendo barulho, sabia que ele estava vivo, que ele estava se movendo. Ao sino parar, então sabia que ele tinha morrido, tinha acontecido alguma coisa. E então puxava com a corda. Porque ninguém mais podia entrar lá. Se alguém entrasse até mesmo para tentar tirar o corpo, morreria também. Então, essa era a função tanto do sino como da corda. Então, puxar. Muito bem, e nós sabemos então que agora Zacarias foi escolhido para estar no templo, no Santo dos Santos, oferecendo a queima de incenso. E chegando o momento da oferta do incenso, uma multidão de pessoas estava orando por lá de fora. Ele estava lá dentro da queima do incenso e toda a multidão por lá de fora orando, clamando. Foi então que um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Assim que Zacarias o viu, ficou perplexo e um grande temor dominou completamente. Ele estava ali, lá dentro, no Santo do Santo, e na hora da queima do incenso, ele viu um anjo ali à direita do altar do incenso. Ele ficou com medo, ele ficou perplexo, passou inúmeras coisas. Eu creio que deve ter passado até pela mente dele que ele iria morrer. Ele se assustou e com todo direito, né? Ele olhou, direito do altar ali está um anjo. Só ele ali, o anjo. E ele sabia que se tivesse pecado, morreria. Ele não sabia como seria a morte. Será que o anjo não veio anunciar a morte? Por isso o temor, por isso o medo dele. Entretanto, o anjo lhe assegurou: não tenhas medo, Zacarias. Eis que a tua súplica foi ouvida. Isabel, tua esposa, te dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de João. O anjo falou: não precisa ter medo, não. Se acalma. A sua oração, o seu pedido, a sua súplica foi ouvida. A sua esposa, Isabel, vai ter um filho. E você vai colocar o nome na criança quando nascer de João.
ele será motivo de grande felicidade e regozijo, e muitos se alegrarão com seu nascimento. Pois ele será grande aos olhos do Senhor. Jamais beberá vinho, nem qualquer outra bebida fermentada, e será pleno do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fala, olha, ele vai trazer muita alegria a muitas pessoas, mas muita gente vai alegrar com o seu nascimento, mas ele será grande diante do Senhor. Porque nós temos que procurar ser grande diante do Senhor, não diante dos homens. E disse mais, falou, desde ele não vai beber vinho, suco, porque aquela época até mesmo o vinho que existia era um vinho de forma artesanal, né? Falou, ele não vai beber nenhuma bebida alcoólica, porque na verdade ele já é consagrado ao Senhor. Deus enviou antes mesmo do seu nascimento, desde o ventre. Ele já será pleno no Espírito Santo, no Espírito de Deus. E conduzirá muito dos filhos de Israel à conversão ao Senhor, seu Deus. E este, depois que nascer, ele convencerá, ele converterá, ele conduzirá muitos ao Senhor. Através das suas pregações, dos seus ensinos, das suas explicações, muitas pessoas se converterão ao Senhor. Tudo isso o anjo falou então ali com Zacarias. Ele avançará na presença do Senhor no mesmo espírito e poder de Elias, com o propósito de fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes, a sabedoria do justo, deixando um povo preparado para o Senhor. Ele virá na força, no poder de Elias, porque naquela época, onde a maior referência de poder de profeta que ele tinha era de Elias. Elias foi considerado, né, o dos maiores profetas. Ele é, inclusive, segundo os judeus, ele, quando fala em profeta, fala Elias. Ele ia representar os profetas. Assim como Moisés representa a lei, Elias representa os profetas. Ele falou, não, ele vai vir no mesmo espírito, no mesmo poder, no poder de Deus sobre ele, e ele vai fazer com que pais, filhos, pessoas afastadas do Senhor, judeus que estão afastados, estão em idolatrias, em pecado, venham voltar ao Senhor, venham se converter ao Senhor. E é Ele que vai preparar o caminho do Senhor. Ele vai preparar o terreno para a vinda de Jesus, para a chegada de Jesus. Ele vai preparar o povo para receber Jesus. Então Zacarias indagou do anjo, como poderei certificar-me disso? Pois já sou idoso e minha esposa igualmente de idade avançada. Zacarias falou, mas como é que isso vai acontecer, rapaz? Eu já tenho uma certa idade. A minha esposa também tem uma idade avançada, nós somos idosos. Como que nós, um casal de idosos, de velhos, como poderemos gerar filhos? Como podemos ter um filho? A bem da verdade, Zacarias deveria ter simplesmente recebido a notícia com agrado, porque quando Deus assim determina, Deus fala, acabou. Nós não temos que estar olhando para as nossas dificuldades, para as nossas limitações, porque o poder é do Senhor. Se o Senhor diz, vai acontecer. Abrão era muito mais velho. Ele e Sarai. E aconteceram com ele. E ele, como sacerdote, sabia disso. Agora o anjo disse para ele que ele vai ter, então que ele deveria receber. Ele não deveria duvidar. Isso aqui ele gerou dúvida. Ao que o anjo lhe replicou,
sou Gabriel, ou seja, eu sou o anjo Gabriel, aquele que está permanentemente na presença de Deus, e fui encarregado de vir falar e transmitir estas boas notícias. Falei, eu sou o anjo Gabriel, estou permanentemente, o tempo todo ao lado de Deus, na presença do Senhor. E ele me mandou, fui encarregado por ele, só vim trazer essa notícia a você. Trazer essas boas novas, essa boa notícia a você. Isso só que o Senhor me mandou. Porém, eis que permanecerá em silêncio, pois não conseguirás falar até o dia que venha ocorrer tudo quanto te revelei, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, os quais no seu devido tempo se cumprirão. Falei, olha, só que tem uma coisa. A partir de agora você vai ficar mudo. Você não vai falar. Por que isso? Eu castigo porque você não acreditou. Você duvidou das minhas palavras. Eu trouxe uma mensagem, um recado do Senhor para você. Você olhou para o seu corpo, olhou para a alimentação e duvidou do que ia acontecer. Mas olha, vai acontecer. E até o dia que isso acontecer, você vai ficar mudo. Até o dia que isso vier a acontecer, você não consegue falar mais. Isso foi um castigo a Zacarias por duvidar. Duvidou da palavra do Senhor. Ele olhou para a situação. Muitas das vezes nós duvidamos da palavra de Deus. Nós estamos lendo a palavra de Deus, nós estamos buscando, lutando, batalhando por uma situação qualquer, e nós já encontramos na palavra de Deus a resposta. Sabemos que se nós permanecer lutando, vai acontecer, que nós vamos receber. Mas nós resolvemos duvidar da palavra de Deus, começamos a olhar para a situação. Quando nós começamos a olhar para a situação, as coisas se desfazem. O que acontece? Nós estamos simplesmente duvidando do poder de Deus. De vez em quando, além de nós prestar atenção nas nossas limitações, estamos também limitando o poder de Deus. Eu acho que é impossível. Eu sei que Deus poderia me curar, mas esta doença, essa enfermidade não tem cura ainda. A medicina não descobriu esta cura. Se Deus falou que vai curar, é Ele, nós não podemos duvidar. O meu casamento vai ser restaurado, mas eu sei que Deus tem compromisso com a restauração, mas meu marido já divorciou, casou de novo, ou está com outra mulher, ou vai ser pai, a mulher lá está grávida. Ou minha mulher separou, ela está querendo casar de novo com outra pessoa, ela falou que não volta mais, ela está grávida, qualquer que seja a situação. Não acredito mais, é impossível, não dá certo. Isso quer dizer o quê? Que nós não estamos acreditando em Deus. E às vezes exatamente por isso não acontece na nossa vida o que nós queríamos, o que nós desejamos, apesar de estar de acordo com a palavra de Deus. Mas não acontece porque nós temos dúvida. Aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele é galardoador, abençoador daqueles que o buscam. Não recebe nada. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porém, eis que permanecerás em silêncio, pois não conseguirás falar até o dia em que venha ocorrer tudo quanto te revelei, porquanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais no seu devido tempo se cumprirão. Enquanto isso, o povo estava aguardando Zacarias e se preocupava com o fato de que demorasse tanto no santuário do Senhor. E o povo lá de fora aguardando já começou a ficar preocupado. Será que ele morreu? Está demorando mais do que o normal, está demorando tempo demais. Já estavam preocupados, já estavam até imaginando que ele tivesse morrido. Mas ao sair, nenhuma palavra conseguia pronunciar. As pessoas perceberam que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias tentava comunicar-se através de sinais, permanecendo todavia mudo. Ele já saiu do santuário já mudo.
ele tentava já comunicar com o povo, era através de sinais, através de qualquer outra maneira, mas já não conseguia. Estava mudo. Castigo por duvidar do anjo do Senhor. Deus deu a palavra, então acredite. Ao completar seus dias dedicados ao serviço, ele regressou para casa. E passado este tempo, Isabel, sua esposa, engravidou. Mas durante 5 meses ocultou das pessoas, não saindo de casa. Terminou aquele período, aquele tempo do trabalho dele, ele volta com sua esposa para casa. E depois, então, sua esposa engravidou. O que era impossível praticamente aconteceu. Isabel está grávida. Ela, durante aqueles 5 meses, até mesmo para ter certeza, para confirmar, ela não saiu de casa durante os 5 meses. As pessoas não viram a barriguinha dela crescer, não comunicaram, não questionaram, não falaram nada. Ela ficou em casa durante 5 meses. Aquilo que era impossível aconteceu. Uma senhora de idade estava grávida. Um homem velho gerou. Por que isso? Porque Deus assim determinou. Assim como Deus determinou que tivesse, se Deus determinar que um homem ou que uma mulher não vai gerar filhos, não importa quão novo, quão forte, quão vigoroso esteja, quanto de saúde tenha, não vai conseguir. Mas Deus aqui tinha prometido. E a bênção tinha chegado. Ela já estava grávida. 5 meses. E ela dizia a si mesma: isto é dádiva do Senhor para mim. E eis que seus olhos me contemplaram para retirar de sobre mim a grande humilhação que sentia diante de todos. Isso é dádiva, é um presente, é um regalo de Deus para mim. O Senhor tirou a vergonha. Porque imagina uma mulher casada naquela época, não gerar filho, não ser mãe, era considerado até como uma maldição. A vergonha. Ela agora falou: não, o Senhor tirou isso de mim. Estou grávida, é um presente do Senhor. Ela reconhecia isso. Então, no 6º mês de gravidez dela, Deus enviou o anjo Gabriel novamente para Nazaré, uma cidade da Galileia. Agora Deus envia o anjo Gabriel lá em Nazaré, pertencente à Galileia. Envia uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. Agora Deus envia o anjo Gabriel a Nazaré para falar, para dar as boas novas, boas notícias a Maria, uma virgem, uma jovem virgem que não tinha tido nenhum relacionamento sexual com quem quer que seja. Ela era noiva, ela era prometida, compromissada já para casar com José. José era da linhagem, descendente da tribo, ou seja, da família, que era mesmo que Davi, o rei Davi. Então Deus envia o seu anjo para dar uma boa notícia a essa virgem. Olha que você vê, as coisas de Deus é o impossível. Primeiro, uma mulher idosa que não podia ter filho. Agora, uma jovem virgem. Aparentemente, nós sabemos que é impossível uma jovem virgem se engravidar. E principalmente naquela época que não tinha avanço de medicina, nada disso. O anjo chegou ao lugar onde ela estava e, ao se aproximar, lhe declarou: alegra-te muito, agraciada, o Senhor está contigo.
o anjo chegou cumprimentando onde ela estava e disse: fica alegre, se alegre, ou abençoada, agraciada, porque Deus está com você. Diante de tais palavras, Maria ficou intrigada, imaginando qual poderia ser o motivo daquele tipo de saudação. Maria, quando viu, falou: mas vem cá, por que essa saudação? O que eu ganhei? O que Deus fez para mim? Qual é o meu presente? Qual que é a boa notícia? Por que o motivo dessa saudação, deste cumprimento? Mas o anjo lhe revelou: Maria, não temas, pois recebeste grande graça da parte de Deus. Não tema, Maria. Vou receber uma grande graça, um grande presente, uma grande bênção da parte de Deus. As pessoas têm o hábito de querer santificar Maria, mas nós sabemos, Maria simplesmente foi abençoada, ela foi agraciada, ela recebeu uma bênção grande, mas foi o que ela recebeu. Ela não é mais nem menos que qualquer uma outra mulher. Ela simplesmente recebeu uma bênção. Ela nem sabia que ia receber. O anjo revelou a Maria: Maria, não tema, pois recebeste grande graça da parte de Deus. Eis que engravidarás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. E ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Falou: olha isso que você vai ficar grávida. Você vai se engravidar. E você vai dar luz a um filho, que é para você colocar o nome de Jesus. Este teu filho vai ser um grande, ele é chamado Filho do Deus Altíssimo. Você vai dar luz ao Filho de Deus. O Senhor Deus vai dar o trono para ele. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, sobre o povo de Deus, sobre o povo de Israel. Porque Jacó, Israel, quer dizer exatamente o povo de Deus. Israel, porque antes Jacó, ou melhor dizendo, depois Jacó, Deus mudou o nome de Jacó para Israel, que isso quer dizer o povo de Deus. Ele voltando lá de retorno para sua terra, para casa da sua família, foi quando inclusive ele lutou com um anjo do Senhor, que Deus deu o nome a ele. Falou: não chamarás mais Jacó, mas sim Israel, porque lutou com o Senhor. E o seu reino nunca terá fim. Então perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso? Pois jamais tive relação sexual com homem algum. Como é que vai acontecer? Como é que eu vou me engravidar? Eu nunca tive relação sexual com nenhum homem. Eu sou virgem, eu sou pura. Então ele esclareceu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo se cobrirá com tua sombra. E por este motivo, o ser que nascerá de ti será chamado Filho de Deus. Falou: olha, você vai se engravidar. Mas não é de homem algum, não. É o Espírito Santo de Deus. A sombra dele vai passar sobre você, você vai engravidar. Interessante que, voltando à questão, o anjo Gabriel tinha falado com um casal de idosos, né, com Zacarias, e do outro lado: olha, sua mulher vai engravidar. O que era praticamente impossível uma senhora, uma velha, uma idosa engravidar naquela época. Agora aparece uma virgem, novamente, que era impossível se engravidar sem relações sexuais, sem manter relações sexuais, e diz: você vai engravidar. Nós vemos a diferença somente entre a Maria e o Zacarias, o sacerdote Zacarias, é que a Maria não duvidou. A Maria só questionou. Falou: mas peraí, eu só quero saber como é que vai ser. Eu sou virgem, eu não tenho relações sexuais com ninguém, nunca tive. Aí o anjo explicou. Mas ela não duvidou, ao contrário do sacerdote Zacarias, que conhecia bem a lei, conhecia bem a palavra de Deus. E olha que o anjo ainda diz, Gabriel ainda diz: saiba também que a Isabel, a sua parenta, ou seja, ela era parenta
da mulher do Zacarias. Falou, ela dará à luz a um filho, mesmo em idade avançada, sendo que este já é o 6º mês de gestação para aquela a quem julgava estéril. A sua parente lá, Isabel, vai dar à luz, idosa. Você não sabe, mas ela já está no 6º mês. Está no 6º mês de gravidez. Aquela que todo mundo falava que era estéril, aquela que envelheceu sem ter filho. Está no 6º mês. E você também terá um filho. Isso será grande. É o Filho de Deus que você vai gerar. E olha o versículo 37. Ele diz, porquanto para Deus não existe nada que lhe seja impossível. Porquanto para Deus não existe nada que lhe seja impossível. Diante disso, declarou Maria, eis aqui a serva do Senhor, que se realiza em mim tudo conforme a tua palavra. Ela não questionou, ela falou, não, eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra a tua palavra, que seja feita a tua vontade. Por isso ela não recebeu castigo, punição, igual o Zacarias recebeu por ter duvidado. Em seguida o anjo partiu. Gabriel trouxe a boa notícia. Avisou ela, falou, você vai engravidar. A sua parenta, a Isabel, já está no 6º mês. Todo mundo falava que ela é estéril, que ela não poderia engravidar. Ela engravidou. É no 6º mês. Você, virgem, também vai se engravidar. Você vai dar à luz ao Filho de Deus. Isso é bênção. É uma bênção enorme. Volto a insistir, isso não transforma ela numa mulher mais santa ou mais do que a outra, não. É uma bênção de Deus. Nós recebemos uma bênção. Recebemos o milagre de Deus na nossa vida, não quer dizer que é uma aprovação de conduta. Que Deus está aprovando, que Deus está nos transformando em pessoas diferentes. Prerrogativa do Senhor. Nós lemos hoje até o versículo 38. Continuaremos amanhã a partir do versículo 39. A resposta está na Bíblia. Nem em outro lugar, não. Leia e medite a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.